Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui e acolhidos e acalentados pela espiritualidade superior que nos dá assistência. Nós pedimos a bênção do Mestre Jesus para começar o nosso trabalho de hoje, que na verdade é um trabalho. E seguindo o roteiro habitual, a gente começa com a leitura de preparação do ambiente que Gilvan vai fazer conosco. Vigília maternal. Sorves o cálice da amargura ante o filho desobediente, e notas em teu coração que o amor e a dor palpitam juntos. Reparas, chorando, que ele não é mais a aparição celeste dos primeiros dias. Embora carregues a angústia na alma, é preciso velar num posto de sentinela. Não deformes o sentimento e fortaleça a tua vontade, governando-lhes os impulsos. Ceder sempre, no fundo, é menosprezar. Ser previdente, aparando-lhes os caprichos. Ergue a voz dos corretivos às reflexões e aos anseios imoderados que os visitam. Se queres fazer dele um homem, dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação. Nem liberdade desordenada, nem apego demais. Ser operosa e humilde, sem ser escrava. Ser fiel à esperança e não cultive desgostos. A missão divina da maternidade apoia-se na força onipotente do amor. Mas não te faças borboletas do sonho quando a vida te pede vigílias de guardiã. Anália Franco, médio Chico Xavier, do livro O Espírito de Verdade. A nossa prece inicial será feita por Denise. Queridos amigos, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor, para aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecemos, Jesus, por todas as bênçãos que derramam sobre nós, sobre a nossa família, sobre nossos amigos, sobre a nossa casa espírita. E pedimos, Jesus, que proteja a nossa irmã Delza, que fará a palestra na noite de hoje, que ela possa passar para todos nós, que nós possamos aqui, ao sair desta casa, sempre levar conosco os ensinamentos de Jesus e praticá-los também. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga desta casa, que tanto nos ajuda, que tanto nos orienta, e pedir a Jesus que os protejam sempre. Enfim, Jesus, te agradecemos por tudo e que nós possamos ter uma palestra de muita paz, de bastante aprendizagem. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é Bem-aventurados os aflitos. Como Denise falou, quem vai discorrer sobre esse assunto é nossa amiga Delza Gitaí. A gente sabe da sua capacidade, mas a gente pede que os irmãos que vêm sempre em nosso socorro lhe assistam e que você faça uma boa comunicação. Boa noite. Boa noite. Agora eu ouvi. De início, nós nos lembremos com a leitura inicial e com a prece, e com a certeza de aqui estarmos amparados pela espiritualidade amiga que desde cedo
prepara essa casa para nos receber com bênçãos e luzes que tocam em cada um dos nossos corações e das nossas mentes. Então, com o coração plenificado destas bênçãos e destas luzes, eu os convido a compartilhar dessas bênçãos com o vizinho de um lado, com o vizinho do outro, dizendo uma boa noite, como uma bem-aventurança. Que estas bem-aventuranças que nós trocamos, nós possamos levá-las para os nossos lares e iluminarmos todos os recantos da nossa casa, mas iluminarmos, sobretudo, o coração e as mentes daqueles que nos aguardam o retorno. Nós vamos conversar sobre o tema Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa figura retrata um momento em que Jesus, no monte, estava a falar sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte para todas aquelas pessoas. Quem sabe quantos de nós não estivemos lá? Quem sabe quantos de nós também estávamos lá, aflitos, com sofrimentos, famintos, com dores, procurando consolo, e lá sentados, uns juntos dos outros, estávamos a ouvir Jesus. Quantos de nós? Quantos de nós, portanto, aqui também, estamos com as nossas dores íntimas, com as nossas dores físicas, com as nossas dores morais, relembrando, através da nossa conversa, tudo isso que vocês já sabem, nada de novo vai ser dito, apenas a lembrança do que Jesus nos disse e nos diz a todos o momento. Nesse momento aí do Sermão do Monte, essas pessoas estavam tão sofridas, aguardando a fala e presenciando, né, essa iluminação que Jesus as envolvia todas. Mas chegou um momento em que estavam famintas do pão, concretamente do alimento. E Jesus, de uma forma muito simbólica, ele reproduziu, ele multiplicou o pão e multiplicou os peixes e deu para todos eles até que saciaram a sua fome. Isso é muito importante, porque Jesus, ao falar que fossem felizes, ao dizer bem-aventurados e, portanto, venturosos, felizes sejam, porque serão consolados, ele também mostrou que há dores que precisam ser sanadas de imediato. Por exemplo, a dor da fome. E há outras que há necessidade de termos resiliência, persistência, e Jesus abre na cabecinha de cada um daqueles e no coração a esperança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como a gente ouve essa passagem do Evangelho, quando a gente está mais ou menos bem, a gente até ouve e acha, é isso mesmo. Mas quando nós estamos angustiados, aflitos, atormentados, magoados,
sofrendo uma grande tristeza ou com um enorme padecimento físico, como nós podemos nos sentir consolados? Como podemos nos sentir consolados? Se a dor, inclusive, toma conta do nosso raciocínio e a gente fica com tanta dificuldade de compreender aquele momento. Como acreditar nessa hora no amor e na justiça de Deus sem nenhuma dúvida, sem nenhuma queixa, sem nenhuma incerteza quanto à providência divina? E aí surgem as perguntas: por que, Senhor? Eu, que sou tão boa, que sou tão bom, que pratico o bem, que faço tantas caridades, por que eu, Senhor? Por que comigo? Às vezes, essa dúvida da fé pode acontecer. E quando ela acontece, é importante, cada vez mais, que nós estejamos alicerçando a nossa fé, através da oração, através dos nossos sentimentos desabrochados ao longo do nosso aprendizado no Evangelho, na doutrina espírita, para poder nós mesmos encontrarmos as respostas e o consolo. Essa figura, a figura da Pietà, uma figura belíssima de Michelangelo. A Pietà é um filho morto nos braços de uma mãe. Talvez não haja dor mais pungente do que a dor de perda de um filho. O filho, Jesus. A mãe, Maria. Com uma expressão tão serena, tão doce, tão translúcida, tão confiante, diante daquele filho que sofreu o que sofreu do ponto de vista físico e sofreu também do ponto de vista das investidas morais contra ele. Então, a Pietà, uma maravilha de Michelangelo, que nos lembra a serenidade diante da dor, mesmo sendo uma dor tão pungente. Essa é uma outra Pietà. É uma Pietà árabe. É uma foto do Samuel Aranda, que ele ganhou o prêmio do World Press Photo, que é uma mãe segurando o filho durante os confrontos do Iêmen. Nós não vemos o rosto dessa mãe, mas a delicadeza como ela segura esse filho de encontro ao peito, nos mostra que ali não há desespero, ali há serenidade. Um filho morto nos braços da mãe. Dois polos bastante diferentes para a gente começar essa conversa nos perguntando: o que é a dor? E essa pergunta vai além, não é? Qual é a segunda pergunta em relação a isso? Por que a presença da dor em nossas vidas? E quando eu falo aqui dor, eu estou me referindo a todos os sofrimentos, todas as aflições que nos deixam a cada momento, em cada período da nossa vida, de forma tão triste e com tanta necessidade de acalanto, de colo, tão carentes de afeto e, portanto, de consolo. Nesse momento, e agora, a gente pode dizer assim, fazer uma primeira reflexão, que é uma reflexão tão óbvia, não é? Eu acredito na existência de Deus, porque há momentos
aqueles a que eu me referi, em que a gente pode dizer, por que, meu Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Ora, para a gente fazer um raciocínio lógico em relação a essa primeira reflexão, ou a essa reflexão, eu acredito na existência de Deus. Eu sei que todos nós vamos responder, acredito. Eu creio em Deus. Eu sei que Deus é nosso Pai. Mas mesmo assim, vamos fazer uma sequência de postulados para reafirmar em nós mesmos essa crença. Primeiro postulado. Ora, se eu acredito na existência de Deus, eu só posso conceber Deus com todos os seus atributos, entre os quais ser soberanamente bom e soberanamente justo. Deus que Jesus nos trouxe, o Deus que Jesus veio nos revelar quando aqui esteve. Deus justo, Deus bom, Deus Pai. É nesse Deus que eu acredito. Ora, segundo postulado, sendo Deus soberanamente bom e justo, ele não poderia agir com parcialidade, dando a uns muita dor e muita dificuldade para superá-la, e a outros poucas aflições e muita capacidade para enfrentá-las. Isso acontece, embora a dor seja universal. A dor existe independente para todos os homens e mulheres, independente de etnia, de gênero, de faixa etária. Ela vai estar ali em alguns momentos e para alguns em muitos momentos e para outros durante toda a existência. Pois bem, no terceiro postulado, a gente pode fazer a seguinte observação. Sendo Deus soberanamente bom e justo, não haveria de permitir que sofrêssemos, a não ser que houvesse uma boa razão ou uma causa justa. Então, Deus é Pai, soberanamente bom e justo. Deus, para ser justo, não pode ser parcial. Então, dando a uns a mais e a outros a menos. Então, se a uns há mais dor, e se para todos a dor é universal, há de haver uma razão para isso. E há de haver uma causa para isso. Não há como acreditar em Deus justo e bom sem esses três postulados. Pois bem, conclusão, há uma razão de ser e há uma causa justa. Isso a gente agora vai analisar a razão de ser. Eu pergunto a vocês, quando, por exemplo, vocês pegam, alguém pega, eu coloco a mão aqui e está muito quente, é uma chapa de ferro. O que é que acontece? O que é que acontece? Tiro a mão sem nem parar para pensar, não é? Boto a mão, está quente, tiro a mão. Como? É um reflexo, não é? Esse reflexo é um reflexo biológico, não é? Vocês têm aí o terminal receptor, que é o sensitivo, do lado de cá, não é? Ele tem o neurônio sensitivo, faz a conexão com o neurônio motor e volta o nervo motor para o músculo. Então, quando há uma agressão, um estímulo, então eu coloquei a mão aqui, estava quente, os meus receptores
detectaram que estava quente. Imediatamente foi a informação e voltou para os meus feixes musculares para eu retirar a mão. Então, houve uma regressão e houve, portanto, uma resposta, retirada a mão. Essa resposta foi para proteção. Se eu permanecesse com a mão na chapa quente, eu iria queimar todas as áreas dessa mão. Não é isso? Então, esse reflexo, que é o reflexo neurológico, é o reflexo que nos comanda em termos das nossas relações motoras. A dor física, portanto, é um alerta para a defesa, para a proteção e para a aprendizagem. Por quê? Porque eu vou também aprender que eu não devo botar mais a mão naquela chapa quente. Eu aprendi que ali é quente e, portanto, eu não boto mais, não coloco mais a mão. Ok? Ok? Então, esse reflexo é que fez com que nós chegássemos até aqui, através das proteções que nós tínhamos que ter por inúmeras coisas. Você vai colocar o pé no chão, ali na praia, por exemplo. Se tiver um pedaço de vidro, você então tem o reflexo para não se furar e assim outros inúmeros reflexos, mais simples uns, mais complexos outros. Então, a dor física, ela existe para que a gente se proteja, para que não haja um dano no nosso corpo físico. Mas e a dor moral? E a dor moral? Ora, há uma perda de um ente querido, há uma tribulação, há algo um estímulo muito ruim do ponto de vista moral, e a resposta vem como o remorso, como a culpa, como a dor da culpa, do remorso. Beleza? Não é isso? Pois bem, por que não a gente chamar esse reflexo de um reflexo evolutivo espiritual? O nome é novo. Não é? O nome é novo. Então, você faz alguma coisa. Quantas vezes a gente, até pelas mínimas coisas, a gente faz depois, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Porque a gente funciona muito naquele esquema de agir, pensar, sentir. Primeiro a gente age. Depois é que a gente pensa, acha que eu fiz isso. Depois é que a gente sente o remorso, o medo, por que é que eu fiz. Não é? Então, esse reflexo evolutivo e espiritual, em relação à dor moral, também funciona como um alerta de defesa, de proteção e de aprendizado. Vocês concordam? Não é? Então, a gente está conversando sobre a razão de ser da dor. Nessa hipótese, a dor nos dá aprendizagem e a gente, então, vai evoluindo, vai crescendo moralmente. Algo que a gente fez e que foi porque a gente era intolerante. Uma outra coisa é porque a gente era orgulhoso. Uma outra coisa é porque a gente era egoísta. E aí a gente vai aprendendo e evoluindo. As causas, portanto, se for de natureza física, aquele reflexo orgânico neurológico. Se for de natureza moral, aquele reflexo espiritual. Faz sentido? Não faz sentido, não é? Pois bem, o Gandhi já disse, não é? O sofrimento é apenas... Não, o sofrimento e apenas o sofrimento abre no homem a compreensão interior. Veja que coisa bonita, não é? Não sei o que é que você acha, minha psicóloga da frente.
é o meio, é a estratégia, né? E Jung, o sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando. É suportando, né? Então, no livro dos Espíritos está agora sobre a causa justa. A gente falou sobre a razão de ser como proteção, como aprendizado e agora sobre a causa justa. Podem copiar a tarefinha de casa, segunda parte do livro dos Espíritos, capítulo 4 da pluralidade das existências, a reencarnação, terceira parte, capítulo 7º, da lei do progresso, a evolução, e da quarta parte do livro dos Espíritos, das esperanças e consolações, a felicidade. Então, esses 3 capítulos vão nos mostrar sobre a causa justa. Pois bem, quando a gente está olhando para esses 3 capítulos, o que é que a gente vê? Reencarnação, evolução, felicidade. Reencarnação, evolução, felicidade. Então, se eu perguntar a vocês, por que é que a gente está aqui reencarnado? Alguém há de dizer. Alguém há de dizer? Alguém quer me responder por que é que a gente está aqui reencarnado? Para evoluir. E o que é isso? Evoluir. O que é isso? Para evoluir. Evoluir de onde para onde? Caminhar, crescer, sair de um espaço para outro. E o que é isso? Caminhar, crescer, sair de um espaço para outro. Movimento, aprendizagem. Muito bem. Aprender o quê? Aprender o quê? Aprender a crescer. Crescer o quê? Moralmente. O que é crescer moralmente? Eu estou num raciocínio lógico, né? O que é crescer moralmente? Maravilha. E o que é que foi pregado por Cristo? Amar. Não é? Amar. Então, evoluir é aprender a amar. Não é? É movimentar-se do espaço do egoísmo para o espaço do amor. Não é? Isso é evoluir, porque às vezes a gente fica, evoluir. Não, evoluir é aprender a amar. E para isso nós temos, que a doutrina nos mostra, a reencarnação, como a expressão da justiça e do amor de Deus. Ora, como a gente poderia ter a esperança de se sentir consolado com uma única existência? Que muitas vezes a pessoa nasce, muitas e muitas vezes, com uma doença congênita e passa a vida inteira sofrendo. Muitas vezes a pessoa nasce em condições de um lar tão difícil, tendo que sofrer tantas humilhações a vida inteira numa única existência. Quantas vezes a pessoa nasce com tantas deficiências físicas que passa a vida inteira sofrendo os limites, as limitações dessas deficiências. Então, se uma única existência a gente tivesse, como entender quando Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Todos nós, portanto, estamos reencarnados para aprender a amar. E como é que a gente vai aprender a amar? Porque a reencarnação é o projeto pedagógico de Deus. É através deste projeto pedagógico que a gente vai aprender a amar.
A Terra é uma escola, mas é uma grande escola, onde estão muitas classes. Qual é a classe fundamental para a gente aprender a amar? Como? A família, o lar. É na família onde a gente mais vai exercitar o amor. Por mais difícil que possa parecer, porque também é na família onde a gente mais exercita o desrespeito, onde a gente mais exercita aquilo que a gente se coloca e diz, aqui é a minha casa, sou dono do pedaço e pronto. Não é verdade? Então, na família, é a família a classe essencial para nós todos começarmos ou continuarmos aprendendo a amar. Aquele parente difícil, de vez em quando eu pergunto isso, quem aqui tem um parente difícil? Quem de vocês tem um parente difícil? Parece que aqui ninguém, né? Graças a Deus. Será que eu fiz a pergunta errada? Eu perguntei um parente difícil e deveria ter perguntado vários parentes difíceis, né? E aí na família é que a gente vai aprender também o outro lado dessa moeda. E eu vou perguntar a vocês. Quem de vocês é o parente difícil do parente difícil? Nada é de um lado só. É uma ponte de mão dupla, não é? Então, do mesmo jeito que eu acho uma pessoa teimosa, porque não faz o que eu mando fazer, a pessoa me acha uma pessoa teimosa, porque quer que faça o que ele não quer. Né? No exemplo do teimoso. Pois bem, então, vejam que maravilha nesse projeto pedagógico de Deus, nos colocar na classe da família. E nessa classe colocar os principais professores. Os professores que vão nos ensinar a desenvolver a tolerância, a desenvolver a aceitação do outro como o outro é, a desenvolver, a fazer o exercício do respeito, da compreensão, que são degrauzinhos para a gente chegar ao amor. Porque, por enquanto, todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, ainda temos o amor possível, mas ainda não temos o amor incondicional, nem mesmo aos filhos. Pois bem, então, nesse projeto pedagógico, nós temos, não é, essa grande possibilidade de ir aprendendo a amar. Depois, quando a gente vai para a escola, depois, quando a gente vai para o trabalho, é todo um processo de aprendizagem para irmos trabalhando em nós, degrau por degrau, até chegarmos, como disse a amiga, a Angelitude. Aqui, então, eu trouxe uma frase lá desse capítulo. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo de suas imperfeições. Não é? Nós somos um projeto, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. E nesse processo de aperfeiçoamento, o sofrimento, a dor, ela pode ser um grande aliado desde que nós saibamos suportá-las como o bem sofrer. Porque existe o mal sofrer e existe
o bem sofrer. O mal sofrer é aquele que fica naquela primeiro slide. Porque eu, Senhor, eu... E fica sempre nas lamentações, na vitimização, não aproveitando aquela oportunidade para aprender com a dor e superá-la e trazer mais condições para aumentar a sua resiliência. Então, quando bem suportadas. Quantas pessoas que a gente conhece, do ponto de vista universal, da humanidade e do ponto de vista local, que tem tanto sofrimento, que tem tantas deficiências e leva a vida com alguma leveza, não é? Com alguma leveza, com muita confiança em Deus, com muita serenidade, batalhando, trabalhando, se superando a cada momento. Ainda sobre a causa justa, agora no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o capítulo, mais um para vocês, tem o capítulo 5º, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, Kardec, com os espíritos, ele trata das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. As causas atuais das aflições, ali está um elenco, né? A imprevidência, o orgulho, a ambição, a vaidade, a intemperança, os excessos, a fraqueza, a omissão. Será que a gente ainda tem algumas dessas? Todas? Essa é, viu? Pois é, não é? É possível que em maior ou menor grau nós todos tenhamos todas. Mas o convite da doutrina, ao nos falar da reencarnação e o motivo por que nós estamos reencarnados, é que a gente faça o exercício do autoconhecimento para então fazer a reforma íntima. E à medida que a gente for fazendo esse exercício, a gente vai saindo dessas imperfeições e começando a depurar a nossa vontade realmente de aprender a amar. Aqui tem tanta coisa, mas tem outras também. Por exemplo, a ambição. Será que a ambição é só aquela do tio Patinhas? Tem outros níveis de ambição que a gente acha que não é. Não sou ambicioso, não é? Não sou ambicioso, mas vamos ver o que quer dizer não ser ambicioso para essa pessoa que, inclusive, faz questão de dizer que não é ambicioso. A omissão. Essa leitura que a gente fez aqui hoje, vigília maternal, trata de uma forma transversal da omissão, não é? A omissão materna, e convida lá de uma forma muito bonita, quando eu ouvi aqui antes pela primeira vez. A missão divina da maternidade apoia-se na força onipotente do amor, mas vai mais além. Mas não te faças borboleta do sonho quando a vida te pede vigília de guardiã. Vigília de guardiã. Então, a omissão não é amor. Muitas vezes, por amor, entre aspas, o que a gente está sendo é omisso. O que a gente está é não sendo guardião, vigilante daquele moço, daquela mocinha, daquele nosso filho que está colocado no nosso lar, para que ele aprenda e para que ele
ensine. Porque todos os membros de uma família são, ao mesmo tempo, professores e alunos, uns aprendendo com os outros. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmos? Então, aquela pergunta, por que Deus? Mas Deus quis assim, mas foi a vontade de Deus. É preciso que a gente reflita, não é, quanto a isso, para não trocar a responsabilidade individual por uma responsabilização que não é de Deus. No capítulo 5º, então, tem as causas anteriores da aflição, as causas atuais, e lembrando que as causas atuais das aflições são também construções para as próximas reencarnações. Porque, como bem está colocado, a colheita depende da sementeira, né? A gente colhe o que planta e não colhe somente numa reencarnação, mas colhe também nas reencarnações seguintes. Então, causas anteriores das aflições. Aqui são colocados 3 tipos ou 3 gradações. Os espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes. Então, eles reencarnam e passam por expiações e reparações. Porque é interessante, a gente às vezes fica meio constrangido em falar sobre expiação. Mas veja, quando um aluno perde o ano, agora parece que não existe mais isso, né? Mas quando um aluno perde o ano, o que é que acontece? Não vai repetir aquele ano? Isso seria uma reparação. Para ele, horrível. Ele está perdendo o ano da vida, ele está voltando para o colégio em outra turma. Então, a leitura que ele faz é que é uma expiação, mas na realidade é um processo pedagógico de aprendizagem. Os espíritos penitentes são aqueles espíritos que precisam ainda passar por provas. O que quer dizer? Quando no planejamento reencarnatório, os espíritos, junto com o conjunto do planejamento, decide vir em uma determinada situação para ser provado, para ver se realmente já não é tão orgulhoso ou tão ambicioso, ou, não é? Então, é a prova. E os espíritos mais elevados que vêm como missão. Ora, gente, às vezes me dá uma certa dificuldade de entender quando alguém diz, e às vezes um companheiro espírita diz com muita certeza que uma pessoa que está passando por um sofrimento é porque na outra vida fez isso ou fez aquilo. Para mim, isso realmente não me dá serenidade em relação à justiça divina. Não é porque aqui não é um caderno de contabilidade de débitos e créditos. Na realidade, a gente, quando está aqui, a gente está sempre no processo de aprendizagem. É possível que para aprender, a gente precisa se colocar em situações que a gente criou em encarnações anteriores, para poder, em passando por aquelas situações, compreender como foi difícil para aqueles a quem a gente imputou essas situações, e aí a gente compreender essa questão. Então, e muitas vezes, aquele espírito
que está com alguma deficiência física, por exemplo, ou mental, é um espírito que está em missão. É uma missão que ele tem naquela família, para despertar naquela família, mais ainda, gradações de amor. Para todos, é um grande professor nesse projeto pedagógico, para que compreenda como é importante ser tolerante, respeitar o outro, se colocar no lugar do outro, ter, de fato, uma convivência em que haja respeito, consideração e afetividade. Enfim, o benefício do esquecimento. Há quem diga assim, mas se eu soubesse, essa história de vir sem saber o que fez, se eu soubesse, seria melhor. Alguém já ouviu isso? Não é? Mas, gente, se a gente soubesse tudo que a gente já fez nas encarnações anteriores, é possível que a gente virasse, né, sonâmbulo, que a gente não dormisse. Se a gente estiver convivendo com pessoas da nossa família e soubesse, não é, cada um o que fez nas reencarnações passadas, a convivência seria impossível. Impossível. Porque nós ainda estamos naquele estágio em que é muito mais fácil ter mágoa, ter ressentimento, ter desejo de vingança, ter ira. Ainda estamos nessa fase, todos nós. É preciso que a gente considere que o esquecimento é mais uma prova de amor e de justiça divina para conosco. Agora eu vou colocar, eu acho que eu já coloquei aqui em tempos idos, uma poesia que eu acho linda e eu acho que casa bem quando a gente fala em consolação, em aflição, em dores. É uma poesia do Drummond, que se chama Definitivo. Como tudo que é simples, nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas. Por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos. Por todos os filhos que gostaríamos de ter tido juntos e não tivemos. Por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos. Por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas por todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco, mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias, se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque o nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada.
Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sofrimento intenso, um sentimento intenso, e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso: se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, é universal, é para todos, é democrática. O sofrimento é opcional. Muito obrigada. Pessoal, o grupo da evangelização, como sempre, traz para nós, nos contempla com a apresentação aqui quando se aproxima algum dia festivo. Então, eles estão antecipando o Dia dos Pais e contemplando a todos os pais e filhos e mães, com a apresentação do grupo pequeno. Faz
terminada a apresentação, voltando para cá, Delza, nós agradecemos a sua colaboração aqui com a sua fala, que certamente vai deixar para nós uma lição. Pelo menos uma reflexão, né? E antes da prece final, temos aqui alguns avisos. Primeiro é sobre o DEP, a Doutrina Espírita para Principiantes. É um curso que essa casa está oferecendo. Tem uma duração de 10 semanas. Inicia dia 28 desse mês. E as inscrições estão sendo feitas na livraria aqui dessa casa. Às terças-feiras, à tarde, de 15h30 às 17 horas. Esse é o funcionamento, né, o horário do funcionamento na terça. E nas quintas, de 19h30 às 21 horas. As pessoas que estejam interessadas podem se direcionar à livraria desse centro para fazer inscrição. Lembrando que no final do mês, então, as aulas terão início. O segundo aviso é sobre a segunda mostra cultural de música e artes espíritas de Alagoas, que vai acontecer aqui no dia 20 de outubro desse ano, claro. É um sábado, né? E é um dia inteiro muito festivo. É um espaço que se abre aqui para que os espíritas exponham as suas artes. Ou divulgue, é uma divulgação da doutrina espírita através da arte. E a prece final o nosso irmão e pai e irmão Porangaba, que hoje vai fazer conosco. Antes da prece, permitam-me uma consideração. A palestra da nossa confreira Delza fez-me recordar uma cena do passado, que se tornou uma preciosa lição. Se foi uma preciosa lição para mim, pode ser útil aos irmãos. Não vou dizer o local, nem precisar as circunstâncias. Importa o fato. Fizeram uma palestra. Depois, em casa, a reflexão. Tristeza. Muita tristeza. Tinha caprichado na palestra, tinha feito a exposição, que me pareceu boa. E o sentimento que eu trouxe foi de que não havia agradado. Isso me torturou. Sinto, então, a aproximação espiritual. Fiquei feliz. Graças a Deus, vem aí a consolação. Aí me diz um amigo espiritual, Jesus, que é Jesus, foi crucificado. O que tu querias? Eu não pude conter as lágrimas, eu chorei. Percebi que não estava havendo humildade dentro de mim. Esperava ter um pagamento, uma recompensa após a palestra, e essa recompensa, esse pagamento seria vibração, seria as palmas. Eu não soube me conduzir como cristão, como espírita. Recordo nesta hora este ensinamento porque acho que pode ser útil para os irmãos. Jesus só nos trouxe uma lição. Só.
e que pode ser resumida toda ela em uma só palavra: amor. Amai-vos como eu vos amei. O resto é acréscimo que nós colocamos, fomos colocando através dos tempos, para transformar essa lição, preciosa e rica lição, em algo que pudéssemos, vamos dizer assim, aceitar, praticar e viver, já que não tínhamos as condições necessárias para exercitar o amor, o puro amor, como o Mestre nos ensinou. Fica a lição, talvez, acredito. Como foi útil para mim, pode ser útil também para os irmãos. O que tu querias? O que queremos nós? Buscamos o Evangelho, buscamos a doutrina espírita. O que queremos nós? Queremos um caminho mais curto para chegar ao céu? Queremos a ajuda espiritual para transportar ou transpor as barreiras do caminho, as dificuldades do caminho? O Evangelho veio para nos ensinar a amar. A doutrina espírita veio para nos dar a fundamentação necessária para consolidar a vivência no amor. Que o Mestre nos abençoe e nos ilumine para que assim saibamos viver em todas as circunstâncias da vida. Jesus amado, erguemos a Ti o nosso pensamento. Abrimos, Senhor, plenamente a nossa consciência, o nosso ser, o nosso coração, ao Teu olhar penetrante, mas meigo e pleno de amor, pleno de comiseração. Aqui estamos, Senhor Jesus, ansiosos para aprendermos a viver, obtendo lições e mais lições, a viver segundo o Teu Evangelho, fazendo o bem possível em todas as circunstâncias da vida, no lar, no trabalho, onde estivermos. Que os obreiros do bem nos amparem, nos iluminem para que possamos compreender amplamente as lições que agora nos chegam. E se chegam porque estamos habilitados, e saibamos, Senhor, com essa habilitação, que a oportunidade nos propicia dar testemunho de que estamos nos esforçando para viver segundo o Teu Evangelho, segundo o Teu exemplo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Senhor, ampara-nos, ilumina-nos, para que vivamos como reais cristãos, dando testemunho de que Te amamos, dando testemunho de que estamos conscientes da responsabilidade que nos cabe como espírita, na hora presente, ensinando pela maneira de ser e de viver aos nossos irmãos do caminho, no lar, no trabalho, na sociedade, onde quer que seja. Que a Tua paz esteja em nossos corações e o Teu Evangelho presidindo o nosso pensar e o nosso ideal de vida nos faça viver realmente como verdadeiros cristãos. Que assim seja.